Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez aqui, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal aqui no YouTube cresça em número de inscritos e visualizações. E isso vai fazer com que a plataforma reconheça a relevância dos conteúdos que eu coloco aqui no canal, irá compartilhar com mais pessoas, e isso vai fazer com que o conteúdo de direito tributário seja acessível a todos de maneira gratuita e democrática. Esse é o objetivo do canal, é fazer com que todos tenham acesso ao material aqui da plataforma e se preparem para o exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, em especial esse 40º exame de ordem para a nossa segunda fase em Direito Tributário. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos tratar de um novo tópico, um tópico teórico, mas vou analisar com vocês como basicamente se estrutura uma peça processual nova, um recurso, o famoso agravo de instrumento. Recurso conhecidíssimo no processo civil e também muito recorrente na segunda fase em tributário. Dos recursos que nós temos que caem em segunda fase em tributário, agravo de instrumento junto com a apelação são os recursos que têm mais incidência. Então, se vocês analisarem os últimos exames da OAB em segunda fase em direito tributário, quando caiu recurso, ou perguntou apelação ou foi agravo de instrumento. Só em poucas ocasiões se perguntou de um ou outro recurso, por exemplo, já caiu até o ROC, recurso ordinário constitucional, mas o mais ordinário, o que mais cai, em pelo menos 90% de chance, ou é a apelação ou é agravo de instrumento. O modelo de apelação nós já temos aqui gravado, mas faltou mostrar para vocês, de maneira geral, como se estrutura um agravo de instrumento, tendo como base o CPC 2015 e também com base na fundamentação, o CTN, o Código Tributário Nacional, que em conjunto formam o processo tributário. Então, pessoal, nós vamos entender como é que se estrutura este recurso para que, quando cair em prova, vocês saibam como estruturar ele. É basicamente a mesma estrutura da apelação, só tem uma diferença que outra que nós vamos ver aqui, tudo bem? Então, eu vou colocar a minha imagem aqui no lado, vou ampliar o meu slide de apresentação no PowerPoint, e aí nós vamos comentar em cima a respeito da estrutura básica de um agravo de instrumento. Vamos começar? Vamos lá, então, pessoal. Sem mais delongas, vou aqui ampliar aqui o meu slide de apresentação, o slide da aula de hoje. E como eu comentei com vocês, a nossa aula é a aula de número 19, né? Já estamos prosseguindo mais à frente na nossa disciplina. Lembrando que a segunda fase já está chegando, de Direito Tributário, vai ser nesse mês de maio de 2024. E nós hoje vamos entender como é que se estrutura um agravo de instrumento para a nossa segunda fase em Direito Tributário. Como é que a estrutura básica, e claro que essa estrutura, pessoal, ela é padrão para todos os recursos de agravo de instrumento. É claro que a fundamentação pode mudar de acordo com a questão de segunda fase. Tem matérias diferentes que aí você vai fundamentar com base nessa matéria o seu recurso, mas a estrutura geral basicamente é a mesma. Lembrando que o recurso, tanto de apelação como de agravo de instrumento, ele tem duas grandes partes, que nós vamos relembrar aqui, que é a folha de interposição, que é a primeira parte do recurso, e a outra parte, que é a maior, é as razões recursais. Então, primeiro nós temos a folha de interposição, que é uma carta que vai ser direcionada ao juízo AQUO, e a folha de interposição, e as razões recursais, que vai ser para o juízo ADQUEM. Então, a folha de interposição é para o juízo AQUO, de origem, e as razões recursais para o juízo ADQUEM, mas o endereçamento vai mudar em relação à apelação. O agravo de instrumento tem uma diferença aí na parte do endereçamento do recurso. Vamos então entender como é que se dá essa estrutura. Bom, a grande questão que todos fazem é o seguinte: quando é que cabe agravo de instrumento? Quando é que cabe quais são as possibilidades que o Código de Processo Civil de 2015 traz para a gente? Quando é que cabe esse recurso
quais são as possibilidades, como é que eu vou identificar numa prova se é agravo de instrumento, que é a medida cabível, ou se é uma apelação, ou se é um recurso ordinário, recurso especial, recurso repetitivo. Qual é a possibilidade de propor um agravo de instrumento? Quais são os critérios? Quais são as questões no processo que levam à demanda do agravo de instrumento? Em que parte do processo judicial nós estamos? Nós estamos depois da sentença de primeiro grau, da sentença de mérito, ou antes da sentença de mérito? Em que parte do processo nós estamos? Para que assim a gente saiba para quem nós vamos propor o agravo de instrumento. Bom, o que nós precisamos lembrar, pessoal, é do artigo 1015, eu ia falar 115, desculpa, 1015, do Código de Processo Civil de 2015, e nesse artigo, que eu recomendo que vocês deixem grifado aí no vademecum de vocês, que vocês vão levar para consulta na segunda fase, é nesse artigo que nós vamos ter a base inicial do agravo de instrumento. É a possibilidade, é quando cabe o agravo de instrumento. E a primeira possibilidade, e a que mais cai, inclusive, em segunda fase, para nós em direito tributário, é essa que eu já grifei em amarelo. Diz o seguinte: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, por exemplo, tutelas provisórias. O que é uma decisão interlocutória? Decisão interlocutória, pessoal, é uma decisão que se toma no meio do processo, é uma decisão parcial, é uma decisão que julga uma parte do processo, não o todo. É uma decisão que vai julgar um ponto específico do processo. Ou seja, no primeiro grau de jurisdição, o processo ainda não acabou. Ainda está em trâmite, mas o juiz, em uma parte, ele já decidiu, em uma peculiaridade, ele já decidiu. E isso ocorre, por exemplo, nas tutelas provisórias, também conhecida como tutela de urgência. Lembra que nós já estudamos sobre tutela de urgência? Que é aquele pedido liminar, aquele pedido urgente que você faz na sua petição inicial, mostrando a fumaça do bom direito, o fumus boni iuris, e o perigo na demora, o periculum in mora. E aí o juiz vai ter que tomar uma decisão antecipada, uma decisão de urgência, em pelo menos 10 dias, para que aquela demanda seja atendida. Então, vamos supor que na minha tutela de urgência, na minha petição inicial, eu pedi para que o juiz, de caráter urgente, suspendesse a exigibilidade do crédito, porque isso poderia prejudicar o meu cliente, que é contribuinte. Então, eu demonstrei lá na minha petição inicial, vamos supor numa ação anulatória de débito fiscal, lá tem uma tutela de urgência que eu demonstro para o juiz que precisa urgentemente suspender a exigibilidade do crédito por meio dessa tutela. Inclusive, é uma das possibilidades trazida pelo CTN, a concessão de tutela provisória em matéria judicial para suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio da ação judicial. Essa é uma das possibilidades que nós já estudamos, das possibilidades de suspensão do crédito, que está prevista lá no CTN. Então, em sede de tutela de urgência, eu falo: excelência, o meu cliente precisa que urgentemente o meu pedido esse pedido de urgência seja atendido. Porque eu não posso esperar até o final do processo. Eu não posso esperar até a sentença final, a sentença de mérito de primeiro grau. Porque dependendo do tempo que for demorar o processo, o meu cliente pode ter um prejuízo ainda maior do seu direito. Ele pode perder mais bens. Então, eu vou pedir a suspensão da exigibilidade do crédito. Aí o juiz pode conceder esse pedido de urgência ou não. Se o juiz não conceder esse meu pedido de urgência, essa tutela provisória, se o juiz não me atender e não conceder esse meu pedido, não é que ele decidiu totalmente o mérito da causa. Não se encerrou o processo de primeiro grau. Pode ser que lá na frente o juiz até conceda o meu pedido, mas para esse pedido liminar de urgência, o juiz verificou que não há tanta urgência assim. Verificou que não há necessidade de se suspender a exigibilidade do crédito. Verificou que o meu pedido de liminar foi muito precipitado, está muito adiantado, está muito apressado. E por algum motivo o juiz diz que não vai conceder a minha tutela provisória. Nesse sentido, nesta questão, o que eu faço? Eu proponho um recurso. Então, dessa decisão interlocutória, que não encerrou o processo em primeiro grau, mas que julgou uma parte dele, no caso que se refere à tutela de urgência na minha petição inicial, contra esta decisão interlocutória eu proponho um recurso. E qual é o recurso? Agravo de instrumento. E para quem eu vou propor? Bom, se eu estou recorrendo da decisão de primeiro grau, eu vou propor para o tribunal.
Se é em âmbito estadual, eu vou propor para o Tribunal de Justiça do Estado. E se é em âmbito federal, eu vou propor para o Tribunal Regional Federal da Parará região. Então, dependendo se é esfera estadual ou federal, eu vou propor, respectivamente, para um desembargador diferente. Para o desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado ou para o desembargador presidente do Tribunal Regional Federal. Tudo bem? Então, é para este local que eu vou mandar o meu agravo de instrumento. E nós temos outras possibilidades que até o CPC fala de propor um agravo de instrumento. A maioria delas não nos interessa aqui para o âmbito do processo tributário, porque são matérias que são mais trabalhadas no processo civil e no direito civil como um todo. Mas uma das possibilidades mais recorrentes que cai em prova é essa primeira, que é a parte das tutelas provisórias, ou no caso de um mandado de segurança, quando não se concede uma medida liminar, aí eu proponho o quê? Um agravo de instrumento. Muito bem, com base no artigo 1015 do CPC 2015, com base nesse artigo, quais são os elementos básicos de um agravo de instrumento? O que deve conter nesse agravo? Muito bem. Falando nesses elementos, quais serão os elementos que devem conter num agravo de instrumento? Bom, segundo o CPC 2015, nós temos duas grandes estruturas, como a gente já falou. A folha de interposição e as razões recursais. A folha de interposição e as razões recursais são partes separadas, mas fazem parte, obviamente, do mesmo recurso. Só que diferente do agravo de instrumento, pessoal, e aí que está o pulo do gato, cuidado. Diferente da apelação, o agravo de instrumento vai ter tanto a folha de interposição como as razões recursais direcionadas diretamente ao tribunal que está acima. Então, tanto a folha de interposição como as razões recursais serão ambas direcionadas ao juiz de segundo grau, ao desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado ou desembargador federal presidente do Tribunal Regional Federal da Parará região. Então, tanto uma quanto outra vão ter ambas o mesmo direcionamento. Já a apelação, a folha de interposição vai para o juízo de primeiro grau, juízo aquo. E as razões recursais vai para o juízo ad quem, segundo grau. Então, nós temos o juízo aquo, que é o primeiro grau, e o juízo ad quem, que é o segundo grau. A primeira, então, a folha de interposição vai para o juiz de primeiro grau. E as razões recursais para o juízo de segundo grau. Isso na apelação. No agravo de instrumento, não. Tanto as razões recursais, tanto a folha de interposição que vem antes, como as razões recursais, ambas vão ser diretamente direcionadas ao juízo de segundo grau. Por quê? Porque o processo ainda não se encerrou. E se o processo ainda não se encerrou e é sobre uma decisão interlocutória que eu estou querendo recorrer, não contra uma sentença de mérito, então por isso que eu não preciso direcionar primeiro ao juízo de primeiro grau para depois no juízo de segundo grau. Eu direciono ambas as peças para o juízo de segundo grau, Tribunal de Justiça do Estado ou Tribunal Regional Federal. Tudo bem? Então, ambas as folhas, ambas as partes do recurso, a folha de interposição e as razões recursais, vão ser direcionadas ao juízo ad quem, ou seja, o juízo que está acima, o tribunal que está acima do juízo de primeiro grau. O tribunal é o segundo grau de jurisdição, como nós já estudamos, e o juiz é o primeiro grau. Então, não vou direcionar ao juiz, todas as partes eu vou direcionar ao tribunal. Folha de interposição e razões. Tudo bem? Muito bem. E quais são as partes que devem conter em cada uma dessas etapas, em cada uma dessas estruturas, na folha de interposição e nas razões recursais? Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, que eu consegui na internet também, e com base nesse exemplo eu reformulei ele conforme a nossa matéria, né? Eu só peguei o esqueleto e reformulei ele aqui quando eu fui digitar, para justamente moldar a fundamentação conforme para nós, a nossa disciplina de direito tributário. Como é que ficaria a estrutura de um agravo de instrumento em âmbito tributário? Bom, imaginemos que nós tenhamos um juízo de primeiro grau no âmbito estadual ou municipal. Então, isso vai para o Tribunal de Justiça do Estado.
Então, eu vou direcionar o meu agravo de instrumento ao presidente desta corte. Como é que ficaria, então, o início da minha folha de interposição? Primeiro, começo com o endereçamento. Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado X. Então, eu começo o meu endereçamento ao desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, ou seja, do Excelentíssimo Tribunal de Justiça do Estado X. Tudo bem? Deixo um espaço de umas 4 linhas e coloco processo, número, espaço. Não coloco nenhuma informação. Só para dizer que o processo ainda está em trâmite na primeira instância. Mas eu não coloco nenhuma informação a mais. Só coloco processo, número e vazio. Não coloca nem esses 3 pontos. Só coloca processo, número e vazio. Aí, depois de umas 4 linhas, você já começa a parte, inclusive, da qualificação, né? E aí eu coloco assim. Agravante, que é aquele que está propondo o agravo em questão, né? Aquele que está dando início ao recurso. Agravante. Aí você coloca aqui qualificação, faz a qualificação dele, conforme até inclusive o 319 do CPC. Embora o 319 do CPC seja destinado às ações, mas a parte que envolve a qualificação das ações também se aplica aos recursos. Então, colocar o nome, sobrenome, estado civil, endereço residencial, endereço de e-mail, se precisar. Aí você vai colocar a qualificação. Então, agravante, qualificação. Inconformado com a decisão proferida que indeferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal, então, em virtude deste ocorrido, em trâmite no processo judicial acima elencado, ou seja, nesse processo com um número determinado, vem tempestivamente, ou seja, no prazo correto, com fundamento no artigo 522 e seguintes do CPC 2015, do Código de Processo Civil de 2015, interpor o quê? O recurso de, aí eu coloco em letras garrafais para dizer o que eu estou propondo. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal. Também posso propor tutela antecipada recursal, porque já que a minha tutela antecipada não foi concedida em primeira instância, eu jogo para a segunda instância para que o meu pedido seja o mais rápido possível atendido pelo tribunal. Em face da Fazenda Pública do Estado X, que no caso é o agravado, é quem está sofrendo o agravo, é quem está sofrendo com o recurso. O agravante sou eu, é quem está propondo o recurso. O agravado é quem sofre. Fazenda Pública do Estado X, qualificação, o seu CNPJ, o seu endereço, a fim de ver reformada, em vista das razões anexas, a referida decisão interlocutória impugnada. Então, o que eu quero com a minha demanda? Querer que a decisão de primeiro grau, a decisão interlocutória, seja impugnada, seja revogada pelo tribunal. E logo embaixo eu coloco o seguinte: também requer que seja concedida, com fundamento do artigo 527, inciso 3, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada recursal ao presente agravo, em virtude dos graves prejuízos que advirão à parte com a manutenção da referida decisão interlocutória agravada, conforme restará abaixo demonstrado. Assim, atendidos os requisitos de admissibilidade, o agravante, que no caso é o nosso cliente, requer que seja determinado o regular procedimento do recurso. Então, aqui embaixo, pessoal, eu coloco o fundamento para a minha tutela antecipada recursal, em virtude dos graves prejuízos que advirão à parte com a manutenção da referida decisão interlocutória agravada. Ou seja, eu estou mostrando para o desembargador, presidente, eu estou falando assim: Excelência, o meu pedido não foi concedido com urgência lá no primeiro grau, mas eu preciso que o senhor urgentemente atenda o meu cliente. Atenda o pedido dele, que no caso é, por exemplo, como citei aqui, a suspensão da exigibilidade do crédito. Eu preciso que urgentemente seja concedido esse pedido, porque do contrário, poderá, com essa demora, haver o prejuízo dos direitos que o meu cliente tem. Então, por isso que a demanda precisa ser atendida de maneira urgente. Aí eu apresento que há uma tutela antecipada recursal e a sua base jurídica. E aí o final do recurso, pessoal, é como se fosse uma petição inicial. Eu termino da seguinte forma: termos em que pede-se deferimento, local, data, eu só esqueci de colocar local e data, mas vocês colocam local, data, advogado, OAB. Então, termos em que pede-se deferimento,
local, data, advogado, OAB. Tudo bem? Não precisa colocar outras informações, tá, pessoal? Até, inclusive, como eu falo, não é para inventar informações na prova. Ah, eu vou colocar o meu nome, um número inventado da OAB. Se vocês fazem isso, vocês vão perder a questão inteira, porque isso vai... A banca vai entender que há uma identificação da prova. E se há uma identificação da prova, a prova será zerada. Então, por isso, pessoal, que não pode haver identificação de nomes, nem de números, nem de locais. É apenas colocar no final termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB. Apenas isso. Tudo bem? Então, o nosso recurso primeiro, na sua folha de interposição, começa com o endereçamento, o processo, a qualificação do agravante, que vai propor o agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal em face de Fazenda Pública do Estado X, em face do fisco. E aí também vai requerer, com base no CPC, no 527.3, a concessão de tutela antecipada recursal em virtude do prejuízo, caso o pedido não seja atendido no tempo devido, tudo bem? Aí o fundamento também, essa segunda parte. Então, em 2 parágrafos, eu coloco aqui a minha folha de interposição e no final fecho com aquela clássica frase, né? Termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Passando para a nossa segunda parte do recurso, passou a folha de interposição, vem as razões recursais. Então, eu começo primeiro razões recursais, coloco lá em cima de letras garrafais para dizer que se refere a uma segunda parte. Embaixo, eu saúdo o presidente do tribunal. Eu coloco egrégio tribunal, nobres julgadores. Eu poderia falar também excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado X. Aí eu faço uma saudação. E embaixo, coloco egrégio tribunal, ou seja, eu saúdo a corte e os seus nobres julgadores. E embaixo, aí eu começo a estrutura das razões. Aí primeiro eu começo com um tópico que é a parte dos fatos, o que ocorreu no processo de primeiro grau. Ou seja, aquilo que está na questão do enunciado da prova, aquilo que vai estar no enunciado de vocês lá na prova, vocês vão ler e reler mais uma vez e resumir com suas palavras e colocar na parte dos fatos, o que ocorreu. Logo abaixo, eu coloco a parte do fundamento do meu pedido. Ou, antes mesmo da parte do fundamento do pedido, eu já posso colocar o pedido de tutela antecipada recursal. Então, depois da parte dos fatos, eu já faço um pedido de urgência já de início, para que quando o desembargador analisar o meu pedido, ele já bata o olho e já saiba que tem um pedido de urgência aqui. Então, depois da parte dos fatos, vocês podem colocar um novo tópico, que é a parte da tutela antecipada recursal, e justificar por que o pedido de vocês é relevante para ser atendido com base no CPC e no CTN, demonstrando fumus boni iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, e que há aquele direito, que existe aquele direito, e o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora. Aquele pedido precisa ser de maneira urgente atendido. Logo após a tutela antecipada recursal, vem a parte do cabimento do agravo de instrumento, ou seja, os fundamentos do agravo de instrumento. Qual que é o fundamento? Por que eu posso propor um agravo de instrumento nesse caso? Eu vou apresentar o fundamento jurídico que justifica a propositura do recurso. Por que eu posso propor um agravo de instrumento? Por que não é um outro recurso? Por que tem que ser esse agravo de instrumento? Então, eu vou justificar na parte do cabimento do agravo de instrumento. Eu vou justificar com base no CPC por que é cabível o agravo de instrumento nesse caso. Abaixo, eu coloco a parte maior, a parte do direito, que é o mérito da causa, onde eu vou apresentar os demais fundamentos jurídicos que justifiquem a presente demanda. É como se fosse a parte do cabimento do agravo de instrumento, só que mais recheado. A parte do cabimento é focado apenas na justificativa de por que você está propondo o agravo de instrumento. E logo após vem a parte do mérito, que tem uma certa que tem uma certa conexão com a parte do cabimento. Ou seja, tudo isso, tanto essa parte do cabimento e a parte do direito, são o fundamento da sua peça. É a parte do mérito, propriamente dita. É que você separa em 2 tópicos para ficar mais fácil para o examinador analisar. Aí no terceiro tópico, você coloca a parte, então, propriamente dos direitos. Depois de você falar o cabimento do agravo, você vai apresentar outros fundamentos jurídicos, inclusive com base na jurisprudência do STF e do STJ, porque o seu pedido precisa ser atendido. Você vai justificar a presente demanda. E logo abaixo, a parte final,
você vai colocar a parte do pedido. E sempre na parte do pedido eu começo com aquela seguinte frase: diante do exposto, requer a Vossa Excelência que se conceda. Aí você vai colocar os pedidos em letras A, B, C, D, E ou em números 1, 2, 3, 4, 5. Então eu coloco em tópicos, seja em letras, seja em números. Então eu vou elencar cada um dos pedidos para que quando o juiz analisar o meu pedido, ele saiba o que eu estou pedindo desde a ordem mais urgente. Então eu começo já pedindo a concessão de tutela antecipada recursal, depois eu vou pedir que seja citada a parte contrária para que preste as suas contras-razões, ou seja, o seu direito de defesa na fase recursal. Aí eu vou apresentar todos os meus pedidos, inclusive dizendo que não tem interesse de participar em audiência de conciliação, porque não se trata de uma matéria passível de negociação, que é a matéria tributária, e assim por diante. Então, eu vou elencar os meus pedidos em letras ou em números. 1, 2, 3, 4, 5 ou A, B, C, D, E. Tudo bem? Depois do pedido, eu fecho a minha peça. Eu coloco termos em que pede-se deferimento, local e data. Eu esqueci de colocar aqui de novo, mas na parte de baixo eu coloco local e data, advogado OAB. Aí eu fecho a parte das razões recursais. Então, a parte das razões recursais, pessoal, é a maior parte da sua peça. Uma folha vai ser só para a folha de interposição e as demais folhas para as razões recursais. Então, primeiro eu começo com a saudação, depois eu venho com a parte dos fatos, no primeiro tópico, depois eu venho com a parte da tutela antecipada recursal, logo após eu venho com a parte do cabimento do agravo de instrumento, aí eu continuo colocando a parte do direito, ou seja, qual é o fundamento da minha peça, por que eu estou propondo o agravo de instrumento, e por fim eu termino com os pedidos, o que eu quero, coloco em letras ou em números para ficar organizado e dizer, eu quero isso, isso, aquilo, com o meu agravo de instrumento. E aí eu fecho da mesma forma que uma petição inicial. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB, sem colocar nem números, nem letras. Nem números e nem nomes, né? Só colocar o básico. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB. Tudo bem? E é isso, pessoal. Bom, depois da análise dessa estrutura dos agravos de instrumento, se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários e estarei à disposição de vocês. Peço que curta o vídeo de hoje, né, que eu publiquei aqui no canal. Peço que comente, compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube. Se vocês tiverem sugestão de como melhorar o canal, o que eu poderia acrescentar nas aulas ou outras informações, por favor, me passe aqui também nos comentários que eu estarei à disposição para ouvi-los. Tudo bem? Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, fico à disposição no que for necessário e me ajudem a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube para que o material seja disponível a todos aqui na plataforma. E estou à disposição também, pessoal, se vocês quiserem o material que eu compartilho aqui nas aulas em PowerPoint, eu posso compartilhar com vocês por e-mail ou PDF. Só deixe aqui embaixo, seja em PowerPoint ou PDF, eu posso compartilhar esse material. Aí vocês deixam aqui embaixo o e-mail de vocês, que aí eu compartilho com vocês esse material, tudo bem? Então, seja em versão PowerPoint, que é a versão original, ou em versão PDF, em ambos os casos, eu compartilho esse material e das aulas anteriores com vocês, para que vocês tenham algum material de apoio na segunda fase do exame da OAB. Tudo bem, pessoal? Bons estudos, tudo de bom. Vou tirar aqui do slide de apresentação, e para quem quiser, mais uma vez eu digo, quem quiser deixa o e-mail aqui embaixo que eu irei compartilhar com vocês esse material. Ampliando aqui minha imagem. Agradeço, pessoal, a todos pela atenção. Bons estudos e estarei à disposição no que for necessário. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.